você está pedindo. Coloque esses pensamentos numa simples ação física e faça isso com força e convicção. Para um bom exemplo, imagine a famosa frase do astronauta Neil Armstrong quando pousou na Lua pela primeira vez: um pequeno passo para um homem. Sua ênfase estava numa ação física do dia a dia. Ele baseou o momento em algo que todos podiam relacionar. Uma vez feito isso, o resto da afirmação fluiu naturalmente. Um salto gigante para a humanidade. Pareceria enfadonho e pretensioso se ele não tivesse primeiro colocado uma base comum. Esta parte da fórmula, de qualquer modo, não deve levar muito tempo. Lembre-se, a necessidade original era um formato que pudesse ser executado dentro de uma construção com 2 minutos de tempo. Você está tentando minimizar o que está sendo pedido no estágio 2. Deve ser expresso tanto pelo tempo que se leva, como pelo número de palavras que você tem que dizer. Menos é mais no estágio 2 da fórmula mágica. Portanto, mantenha-o simples. Chegou a hora do terceiro e último estágio. Pode ser útil pensar nele como um reflexo no espelho do estágio 2, pois agora, em vez de você dizer aos ouvintes o que deseja que eles façam, você diz o que vão obter com isso. Em seguida, mostra o enorme benefício que terão, baseado na simples atitude de pedir algo a eles. Agora, por favor, perceba que eu falei benefício, no singular. Isto não é um programa de jogos onde você promete um novo carro, mais uma máquina de lavar e umas férias no Havaí para 2. As pessoas não conseguem relacionar isso num ambiente profissional ou de negócios. Apenas esclareça que quando a ação que você solicitou for executada, um único benefício principal caberá à audiência. Se a fatura que Christopher Reeve sustentou tivesse sido aceita, os legisladores seriam reconhecidos por terem feito alguma coisa positiva. Isso era tudo que tinham que contar a eles. Mas não foram espertos o bastante para compreender como esse reconhecimento poderia ser transformado em votos na próxima eleição. Então, vamos resumir o correto uso da fórmula mágica. A princípio, esteja ciente de que esta é uma técnica para que você se conecte com sua plateia, a motive e inspire, levando à ação. Tudo isso no mais curto espaço de tempo. Em seguida, mantenha as 3 partes da fórmula em mente. Na primeira, a história pessoal que descreve uma mudança positiva em sua vida. Pode ser uma mudança que ocorreu num período prolongado de tempo, ou pode ter acontecido repentinamente como resultado de algum evento decisivo. Você deve relatar tal evento com paixão e energia. O ideal seria quase revivê-lo, pois até certo ponto você é capaz de fazer com que sua audiência a reviva junto com você. Dos 3 componentes da fórmula, sua história pessoal definitivamente deve exigir a maior quantidade de tempo. Ao final, os ouvintes devem estar energizados, engajados e ansiosos para saber aonde você vai levá-los agora. Enfim, eles devem estar preparados e prontos para a parte 2 da fórmula mágica. A parte 2 deve levar menos tempo do que sua história pessoal, pois é tão curta que vai ser igualmente difícil de alcançar. É quando você pede para a audiência realizar uma única ação tangível, simples e positiva, que deve fluir naturalmente da história pessoal que acabaram de ouvir. Se o que você precisa forem fundos para uma causa filantrópica, por exemplo, peça-lhes para preencherem um cheque. Mas peça que escrevam nesse momento e mantenha o foco sobre a ação física. Em suas próprias mentes, deixe-os fazerem a conexão entre esta ação e a sua história. Se você a contou de maneira eficaz, isso é exatamente o que eles farão. Mas, se não foi contada assim, não vai funcionar se tentar salvá-la agora. Apenas conserve-a simples e clara, com menos palavras possível. Peça que eles realizem a ação positiva que você deseja. A terceira parte da fórmula pode não levar muito mais tempo do que a segunda, mas agora você está ajudando a audiência a olhar através do outro lado do telescópio. O tempo para o terceiro estágio é curto, mas o foco é bem mais amplo. Agora você vai dizer aos ouvintes o benefício que obterão ao realizarem o que você pediu. O melhor é se referir especificamente a somente um benefício, mas deve ser generoso o bastante para que as pessoas percebam por que é importante e vai valer a pena. Por exemplo, se no estágio 2 você pediu a um grupo de estudantes para se inscreverem no curso de verão da escola, no estágio 3 você diz a elas que isso vai
milhares de alunos na organização Dale Carnegie. Com um pouco de prática, ela fará de você um orador sofisticado no menor tempo possível. Mas, para aperfeiçoar a fórmula e as outras ferramentas que nós apresentamos, você não pode ignorar um ambiente físico e prático no qual acontecerá a sua fala, para que ela seja bem-sucedida. Concluiremos esta sessão com uma rápida olhada no que exatamente isto envolve. Na manhã do seu discurso ou na noite anterior, dê uma passada na apresentação mais uma vez. Use um espelho ou se visualize em pé diante da audiência quando praticar. Se possível, logo cedo, dê um passeio na sala que você vai usar para a apresentação. Observe os potenciais problemas com os limites de visibilidade ou a possibilidade de haver a interferência de sons. Tudo isso pode ser arrumado com um pouco de aviso prévio e um pedido educado aos organizadores. Se estiver utilizando recursos audiovisuais, como um aparelho de slides, certifique-se de que eles serão apropriadamente instalados. Se precisar de qualquer equipamento adicional, peça logo. Se não for você quem estará controlando os recursos durante o discurso, determine quem vai desempenhar essa tarefa para você. Muitas ou a maioria das apresentações atuais incluem o uso do computador e a maior parte sofre de avarias durante o percurso, muitas vezes nos momentos mais inoportunos. Temos aqui alguns potenciais problemas a considerar, mais cedo ou mais tarde. O software é compatível com a sua apresentação? As fontes, balões e cores são iguais? O adaptador do computador possui um cartão de som? O sistema operacional de som é alto demais? Copie sua apresentação num laptop alternativo e mantenha-o com você, ou envie-a por e-mail como um anexo, e assegure-se de que terá condições de acessá-lo do site de seu discurso. Considere fazer uma série de slides em 35mm de sua apresentação no computador e leve-os junto com a sua cópia de segurança. Se a sala for grande, esteja preparado para usar um microfone. Teste-o antes que o público comece a chegar. Verifique se quaisquer outros acessórios que você vai precisar estejam prontos. Por exemplo, uma lousa, marcadores, apagador e indicador. Se for um indicador a laser, veja se suas baterias estão carregadas. Tenha em mente que lasers esgotam rapidamente a energia da bateria. Quando escrever em gráficos, não use mais que 7 linhas por página de texto e não mais que 7 palavras por linha. Use também cores vivas e em negrito. Crie diagramas e imagens, assim como um texto. Não tenha receio de insistir em mais alguns minutos para si mesmo antes de começar. 15 a 30 minutos é o padrão. Utilize este tempo para uma segunda checagem de seu material, sua introdução e frases do resumo. Não se permita ficar distraído pelos membros da audiência que chegam para conversar. Se possível, evite ficar em pé atrás do apoio de livros ou mesinha durante a apresentação. Fique ao lado da tela de projeção ou da lousa e mais próximo à audiência se for possível. Caso você tenha folhetos, não os leia durante o discurso. A audiência não saberá se é para ler junto com você ou escutar a sua leitura. Fale com o público. Não pareça estar falando com os recursos visuais, tais como gráficos ou por sobre as cabeças dos ouvintes. Da mesma forma, não se coloque entre o recurso visual e a audiência. Fale de maneira audível e clara o suficiente para que todos ouçam. Se possível, considere circular ao redor da sala à medida que você fala. Este movimento produz uma aproximação física com a audiência. O ideal seria estar preparado para usar uma abordagem alternativa de discurso, caso a que você escolheu parecer ir para o brejo. Esteja bem confiante com seu próprio material para que os interesses e inquietações da audiência e não a apresentação do resumo determine o plano geral que você utilizar. Fique atento com a hora do dia e quanto tempo você tem para sua fala. A hora do dia pode afetar a audiência. Muitos oradores acham que se eles treinarem mentalmente, a fala em si será 25% mais longa. A utilização de gráficos móveis ou recursos visuais acrescentará mais tempo. Lembre-se que é melhor finalizar ligeiramente mais cedo do que ultrapassar a hora. Na próxima sessão, discutiremos como lidar com perguntas e respostas, mas você deve sempre escutar de perto quaisquer comentários da audiência. Mesmo que você discorde, tente desenvolver o assunto em cima das ideias e não contradizê-las. Finalmente, uma vez que você deve chegar à apresentação,